Bom, hoje eu vou fazer um review de um produto que é esse tênis da marca Xero Shoes. Esse é o modelo Prio, todo preto, obviamente. É um tênis minimalista e ele segue uma linha de tênis que eles chamam de sapatos descalço, porque ele basicamente tem algumas características para isso. Primeiro que a sola dele tem o que eles chamam de zero drop, então não tem nenhuma queda, não tem nenhuma diferença de altura entre o calcanhar e a ponta do pé. Ela é toda na mesma altura e não é que os outros tênis são salto alto, mas em geral mesmo um tênis comum vai ter uma queda de alguns milímetros e isso tem uma diferença no seu caminhar. A sola dele é super fininha, acho que ela tem 3 milímetros, então assim, ele é super flexível, ele é super molinho e ela é feita para não ter nenhuma absorção. É basicamente a mesma experiência de você andar descalço. Uma outra coisa é que ele tem essa caixa aqui mais larga e eles chamam de no formato do pé, o que é muito curioso quando você pensa. Pelo menos eu imaginava que todos os sapatos fossem ser no formato do pé. Mas não, a verdade é que quando você vai ver a história da moda, como a coisa se desenvolveu, lá atrás era muito chique, era muito bonito, um pé mais fininho. Então a maioria dos sapatos continuaram assim. Até o salto, é interessante ver, o salto no sapato masculino, ele existia porque como a gente andava a cavalo o tempo todo, a sela precisa de você ter o salto para segurar o estribo. Hoje em dia isso não tem mais necessidade, mas óbvio que a moda segue fazendo o que eles faziam antes. Mas o que muita gente foi vendo é que ter um acolchoado maior, ter uma absorção aqui no seu calcanhar, muda a nossa passada, faz você pisar primeiro com o calcanhar. Mas a gente não evoluiu assim, a gente evoluiu, óbvio, andando descalço, correndo descalço, e a nossa passada, quando você está descalço, ela muda. Tem muitos estudos sobre os sapatos descalços, sobre pessoas que andam descalço versus as que andam de sapato, e por mais que tenham vários pontos que as pessoas discutam, se é melhor, se não é, um que todo mundo concorda é que realmente a sua passada muda se você está sempre descalço com um sapato desse tipo, ou se você está com mais acolchoado. O sapato mais acolchoado te permite aterrissar primeiro com o calcanhar. Mas, de novo, nosso corpo não foi feito para isso. E quando você aterrissa com o calcanhar, seu corpo joga a pressão direto para o quadril, para a coluna, e isso não é muito positivo. É melhor você sempre aterrissar com o pé, né, com o meio do pé ou com a ponta do pé, porque aí você vai absorver com a sua batata da perna, com o músculo, que consegue se regenerar, diferente do osso, das outras partes. E por mais que exista ainda alguma polêmica e existam algumas dúvidas sobre se é melhor, no geral, você usar um sapato descalço ou um sapato acolchoado, algumas coisas são consenso. Primeiro é que, por exemplo, quando você tem mais espaço aqui, quando você pisa no chão, você tem a possibilidade de espalhar os seus dedos do pé. Isso te dá mais estabilidade, né? Para isso que o pé serve. Você andando com um sapato desse também, você sente muito mais o chão, você tem uma conexão muito maior, você sente os detalhes. E, pelo menos para mim, o que eu percebi é que com o tempo você se adapta, né? No começo, principalmente se você é um corredor, se você corre bastante, você vai sentir uma diferença. E todos os problemas que as pessoas têm, todos os reviews que eu vi negativos de sapatos desse tipo, são de pessoas que não fizeram direito à transição de um sapato comum para um sapato desse estilo. Aí realmente, se você começa a correr, se você corria 8, 10 km por dia e você resolve comprar um sapato desse e continuar no mesmo ritmo, você vai acabar sentindo alguma coisa, é diferente. Tem um período aí de algumas semanas, eu poria pelo menos umas 4, 5 semanas de adaptação. Fora isso, eu tenho percebido, eu tenho achado na minha experiência que um sapato desse tipo é muito melhor. Ele é muito mais confortável, ter esse espaço na frente, ter uma sola mais fininha, isso te permite um andar melhor. Eu tenho sentido, por exemplo, quando eu caminho, mesmo na cidade, que eu uso mais a faca do pé, que eu uso mais o pé inteiro, em pequenas coisinhas. Você tá andando na rua, ela tem mini desníveis, ela tem rachaduras, ela tem coisinhas e o seu pé é feito para se adaptar a isso. Eu, por exemplo, assim que eu comecei a usar um sapato desse tipo, nas primeiras semanas eu senti o meu pé mais cansado que o normal, principalmente quando eu andava muito. E eu achei esquisito até que eu fui pesquisar e eu vi que realmente o pé tem muitos músculos e quando você usa um sapato muito acolchoado, você está protegendo esses músculos, né? Você está impedindo que eles trabalhem. O pé é um arco, né? E até na engenharia você vê isso. O arco é feito para receber pressão nas pontas e não no meio. Quando você tem um tênis que tem um suporte no arco, é que nem quando você está sentado num sofá todo largado. É mais confortável no momento, porque você não está tendo que trabalhar a sua coluna. Mas no longo prazo é muito menos saudável, porque você está ficando com aquele pé fraco, você está jogando aquela dor, você está jogando aquela pressão para um outro lugar, né? Suas costas podem ser muito maiores, então você não vai perceber a mesma dor, o mesmo desconforto que você perceberia no pé, mas com o tempo isso vai ser muito negativo, porque você anda todo dia, você dá milhares de passos, então qualquer pequena modificação vai ser multiplicada muitas e muitas vezes. Para mim o pé é meio que uma primeira linha de defesa. E se seu pé está cansado, isso é um bom sinal. Quer dizer que ele está trabalhando, que ele está fazendo a função dele. No começo, eu ficava com o pé um pouco mais cansado, mas ele foi se adaptando, foi criando mais resistência. Hoje em dia eu caminho 6, 8, 10 km tranquilamente com um sapato desse, 2, 3, 4, 5 dias seguidos e não sinto nada. Assim, sinto um cansaço normal que eu sempre sentiria. Mas eu tenho gostado muito disso. Esse tênis eu acho que tem alguns prós e contras.
O Pro é que ele é muito confortável, eu acho ele minimalista, eu acho ele bonito, né, estético, ele meio que vai bem com tudo. Essa é a versão pro dia a dia, não é a versão formal nem nada. Ele tem mais espaço aqui. Uma outra coisa que eu percebi é que eu fico com menos chulé. Eu acho que é porque como ele tem uma sola muito fina, você na verdade perde muito calor por baixo. Então morando num lugar quente como Rio de Janeiro, eu acho que isso é bem positivo. Eu já peguei inverno com esse aqui, os invernos daqui de perto, né? Então sei lá, em Friburgo, Lumiar, aqui nas redondezas, algo assim perto de 5, 7 graus. Com uma meia mais grossinha foi tranquilo, não tive nenhum problema. Não sei como é que é abaixo de 0. A única coisa negativa que mais me incomoda é que ele tem uma sola boa, mas ela não tem a aderência ideal. Então, no dia a dia é perfeito, mas se eu saio num dia chovendo ou num lugar que está molhado, eu acho que ele é um pouco mais escorregadio do que eu gostaria. Eu também não achei ele bom para trilha. Ele não foi feito para isso. Eles têm modelos específicos para trilha e caminhada, então tudo bem, não é uma questão. Mas eu gostaria de poder usar. Às vezes que eu fui fazer uma trilha também, se eu pisei num tronco um pouco mais úmido, numa pedra um pouco mais molhada, eu senti que ele não tinha a estabilidade que eu gostaria. Fora isso, a única coisa negativa é que não tem no Brasil. Então você tem que encomendar, mandar importar ou pedir para algum amigo trazer de fora. Acho que esse aqui foi $90, o que não é um preço caro na média, mas com o dólar como está hoje acaba ficando uma questão um pouco maior também. Fora isso, eu acho ele extremamente confortável, você veste ele e já sai usando, assim, ele fica ótimo da primeira vez que você usa. E eu sinto que é um investimento no longo prazo. Essa ideia de você se reeducar a andar descalço, a aterrissar mais com a ponta do pé, a trabalhar mais os músculos, a sentir mais o chão quando você está andando, acaba sendo muito melhor. Depois de um tempo de adaptação, isso vira o seu natural e hoje em dia realmente eu acho muito esquisito botar qualquer outro tipo de tênis. Eu vi muitos reviews, muitas pesquisas sobre sapato descalço, sobre pessoas que andam descalça. A maioria delas ainda não tem um consenso, ainda é muito nova. Você não acompanhou as pessoas ao longo de 80 anos para poder realmente comparar e ter dados suficientes. A maioria das pessoas que realmente está uma vida inteira andando descalça tem uma vida muito diferente da nossa vida urbana, está em ambientes rurais, por mais que ele realmente esteja com a coluna mais saudável, pode ser que é porque o cara tem uma vida mais ativa, que a alimentação dele é diferente, então é difícil comparar. Mas a minha conclusão foi que, no geral, me parece que se você fizer uma transição boa de um sapato com mais acolchoamento com um sapato descalço, tirando esse período de transição, eu acho que isso é muito mais saudável, é muito mais confortável. Uma outra vantagem é que ele é muito pequenininho, ele é muito leve, então para você levar numa viagem, para você botar na mochila, né, seja enrolado ou assim, ele ocupa menos espaço que uma Havaiana, ele é mais leve, então é super prático. E é isso. O nome dessa marca é Zero Shoes. Eu acho ela muito boa. Tem uma outra que eu gosto bastante também, que é a Vivo Barefoot. Eu tenho um outro sapato deles, depois eu vou fazer o review. E é basicamente isso. Se você tiver alguma dúvida do assunto, escreve aqui nos comentários, vou ficar feliz de responder. Eu estou usando esse tênis há mais ou menos quase um ano, acho que uns 10, 11 meses. Estou bem satisfeito pro dia a dia, ele é excelente para correr, para caminhar, para ir para academia. Eu acho muito bom. E fica a dica. Eu te vejo no próximo vídeo.